Radicalismo religioso. Como se forma o preconceito de uma religião para com a outra? Como se forma o radicalismo religioso? Mas antes de eu começar a falar sobre o tema, eu gostaria que você divulgasse o nosso canal, fizesse aí o compartilhamento do vídeo, logo em seguida ao terminar aqui de assistir, e fizesse a sua inscrição. Nós queremos chegar ao número de 1000 inscritos, falta pouco. E a gente gostaria de ter esse número para termos mais incentivos, para a gente poder ter mais vontade, mais força. E é bom a gente ter muitas pessoas participando e divulgando. É bom para o espiritismo e é bom para a gente como pessoa, porque eleva o nível da nossa felicidade e alegria em estar com todos vocês. Vamos então ao tema. Desde que o homem desenvolveu as suas relações uns para com os outros, iniciou o processo da fala, criou e utilizou de pensamentos filosóficos, ele iniciou a pensar a questão da religião. As primeiras figuras nas cavernas, os primeiros desenhos mostram que o homem imaginava uma espécie de Deus que dominava o sol, a lua, o trovão, os raios e o nosso planeta em si, sendo que esses fenômenos que citei seriam atitudes de deuses em relação a nós, tudo colocando o homem no centro e dando importância ao homem como fosse a coisa mais importante que o Criador teria criado. Bom, assim foram nascendo os sistemas, as doutrinas, os pensamentos, os posicionamentos em relação a Deus e então criadas as primeiras religiões. E essa influência das religiões vem passando de povo a povo em todos os tempos. A religião, então, quanto mais próxima da verdade, melhor pode ser a sua influência diante das pessoas. Então, foram aparecendo toda espécie de pensamento religioso e tipos de pessoas, de personalidades, que foram criando então as principais religiões no mundo. E os grandes fundadores das grandes religiões sempre se preocuparam com a questão da humanidade, do homem e da vida nessa posição deste mundo e também numa suposta vida espiritual, depois que saísse o espírito, se desprendesse do corpo deste mundo, então ele teria uma oportunidade em um mundo espiritual. Isso nos conceitos das religiões são praticamente iguais, E com o tempo foram formando então as doutrinas, os pensamentos. Moisés, Maomé, Buda, Lao Tse, todas essas pessoas trouxeram as suas doutrinas. Segundo alguns espíritas, eles seriam até enviados de Jesus, para preparar o caminho. Mas todos tiveram a sua época, utilizaram a linguagem da época, utilizaram no seu tempo aquilo que eles conheciam. E é por isso que as religiões têm as suas características, os seus dogmas e as suas idiosincrasias, os seus pensamentos e as suas diferenças. Bom, com o tempo a ciência foi evoluindo e trouxe algumas modificações em relação ao ponto de vista dos homens daquela época, e muitas pessoas se prenderam àquela época e não conseguem traduzir os seus pensamentos, a sua religião para os dias de hoje. Traduzir, ou melhor, trazer para os dias de hoje. Não consegue traduzir em pensamento moderno aquilo que era pensamento antigo. E aí, gente, é que foi nascendo o radicalismo religioso. É aquela pessoa ou aquelas pessoas que querem levar tudo ao pé da letra. Então, ideias absurdas
como a terra plana, salvação de adeptos, porque as religiões acreditam, a maioria, que só aquelas pessoas daquela religião é que serão salvos. E do que essas pessoas seriam salvos? De um Deus que está anotando tudo que nós fizemos de certo ou de errado e um dia irá nos castigar, ou tirando, apagando a nossa existência, ou nos jogando em um inferno eterno. Enquanto que aqueles adeptos daquela privilegiada religião, eles iriam então para um céu beatífico, cantar louvores a Deus. Bom, esses pensamentos retrógrados, atrasados, é que alimentam o preconceito das pessoas para com as religiões. Essas pessoas, então, excluem aquelas pessoas que pensam diferentes. Por exemplo, há cristãos que excluem os espíritas do cristianismo, porque os espíritas não acreditam em Jesus da forma que eles acreditam. E há pessoas ainda no mundo dispostas a matar em nome da religião. Há religiões que ainda perseguem outras religiões, principalmente o cristianismo tem sido perseguido demais por alguns adeptos de crenças ligadas ainda ao passado. Tudo isso tem ocorrido devido aos paradoxos, né? Em relação à questão de traduções, de dificuldades, religiões com conceitos incompreensíveis, conceitos inaceitáveis, né, porque eles são inexplicáveis em outra forma de ver. E então o desvio da religião da sua finalidade, porque ao mesmo tempo em que ela quer levar o homem a um céu maravilhoso, ela condena outros homens a um inferno pavoroso. Então não há como conciliar isso. O Espiritismo é que trouxe para nós que todas as pessoas, todos os espíritos, né, no caso, eles terão um dia alcançado a glória através do seu aperfeiçoamento e do seu crescimento espiritual, excluindo aí qualquer tipo de preconceito. Todas as pessoas de qualquer religião, onde quer que elas estejam, elas poderão progredir, elas poderão crescer e poderão encontrar a felicidade eterna através dos milênios, trabalhando o seu progresso. Enfim, essas religiões se desviaram notadamente da sua finalidade, né? Que é a devoção, a elevação de sentimentos, o conhecimento, e se apegaram ao fanatismo, ao radicalismo, ao fundamentalismo, ou seja, só elas é que estão certas, e os movimentos religiosos passaram a gerar consequências negativas e diversificadas, né? De várias formas, desde a perseguição, né, até a perseguição velada, o preconceito velado. Se uma pessoa de uma religião chega em meio a um grupo de outra religião, ele vai sendo isolado por pensar diferente. E as religiões então estão se mergulhando, muitas delas, no radicalismo. Então, para concluir, já que nós estamos também neste contexto, que o Espiritismo foi colocado como religião, embora eu não acredite que seja religião no sentido, né, do termo de religar a Deus, porque nós somos filhos de Deus e nunca nos desligamos dele, né? Mas, enfim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi isso que Jesus disse para nós. Então, a cada dia, se você estuda, se você respeita, se você trabalha o conhecimento espírita, você consegue, enfim, a aceitação interior, né? A paz interior e a compreensão, enfim, das pessoas que lhe cercam. E então você se transforma em uma pessoa
que vai dar aos outros o acolhimento, né, e a paz, para que elas possam compreender a questão da religiosidade. Eu acredito que é uma forma importante de nós fazermos o melhor por nós e pelo mundo. Beleza? Radicalismo religioso, então, era isso que eu pensava a respeito do assunto. Eu agradeço a vocês, foi só um ponto de vista. Comente aí. Então, nosso muito obrigado.